Olá, alunos e alunas. Vamos comentar hoje sobre algumas ametropias, as mais comuns que são a miopia e a hipermetropia. A miopia é a doença que proporciona uma dificuldade para a pessoa enxergar de longe, e a hipermetropia é uma doença que proporciona dificuldade para a pessoa ter uma boa imagem de objetos próximos. Estamos na apostila número 3, aula 41 e 42, ótica da visão, página 95. No exercício número 2, a miopia é um defeito da visão, a metropia, devido ao qual não se consegue enxergar de longe. Então, a pessoa que tem miopia tem dificuldade para enxergar objetos com distância superior a 5 metros. Quais são as principais causas da miopia? Então, na miopia, então uma das causas que o olho dessa pessoa míope, ele é considerado alongado, ele é maior do que o normal. E além desse defeito, nós podemos ter também que em algum momento, ao passar pelas partes do olho que são responsáveis pelo desvio do raio de luz, ele sofre um desvio em excesso, por isso não é formado sobre a retina. Então, nós temos os raios de luz que chegam do infinito, que chegam paralelos, eles passam pelos todos os elementos que responsáveis pela refração e forma-se a imagem na retina do olho normal. No entanto, do olho míope, essa retina está um pouquinho mais para trás, então a imagem não é formada na retina. A miopia é causada em geral por um alongamento excessivo do globo ocular na direção de seu eixo óptico, embora possa ser decorrente de uma curvatura excessiva de qualquer de suas partes refratoras. Quais são as partes refratoras do olho? Então, nós começamos com a córnea, depois da córnea temos o humor aquoso, depois do humor aquoso temos o nosso cebolão, que é o cristalino, que é a nossa lente biconvexa, depois segue para o humor vítreo e finalmente chegando na retina, quando tudo ocorre nas perfeitas condições. Represente através de um esquema um olho míope e um olho normal, indicando a posição na qual é formada a imagem sem esforço de acomodação. Quem exerce esse esforço de acomodação são os músculos ciliares que alteram o formato do nosso cristalino. Então, nós temos aqui uma representação, linha cheia representando o olho míope, linha tracejada representando o olho normal, a imagem sendo formada na retina da pessoa que tem olho normal, só que do míope ela se forma antes da posição correta. Qual o tipo de lente adequado da miopia e justifique sua resposta? Então, verificamos que os raios de luz eles têm uma convergência excessiva, a imagem tem que se formar mais para trás. Então, para diminuir essa convergência excessiva, nós devemos aplicar uma lente divergente. Quando na miopia os raios convergem demais, sua correção é feita através de lentes esféricas divergentes, lentes de borda grossa. Represente o esquema óptico de funcionamento de uma lente para a correção de miopia e deduza uma expressão para o cálculo de sua distância focal, em função da posição do ponto remoto, a maior distância que uma pessoa míope pode enxergar sem dificuldade. Temos aqui o esquema, então, do olho, a nossa lente divergente, lente de bordas grossas, e nós temos, então, que a nossa lente tem que ter como foco o ponto remoto. Lembrando que para a lente divergente, o nosso foco é negativo, então temos que o nosso foco é menos o ponto remoto, a máxima distância que uma pessoa míope consegue enxergar, ter uma boa visão de objetos distantes. O míope utiliza óculos de meio grau, divergência menos 0,5. Determine a maior distância na qual ele consegue enxergar nitidamente sem o uso das lentes corretoras. Lembrando que divergência é obtido pela divisão de 1 sobre o foco. Então, você multiplicando, passa o foco, multiplicando passa ao C, que é a vergência, dividindo. Então, o foco é igual a 1 sobre a vergência.
E o foco, sabemos também que o foco é igual a menos o ponto remoto. Substituindo nossa divergência menos 0,5, 1 sobre menos 0,5 é igual a menos o ponto remoto. 1 dividido por 1,5 é 2, vai dar menos 2, multiplica-se por menos dos dois lados. A maior distância que uma pessoa que utiliza óculos de meio grau consegue enxergar com naturalidade são 2 metros, uma distância curta. A hipermetropia é um defeito da visão, devido ao qual não se consegue enxergar de perto. Quais as principais causas da hipermetropia? A hipermetropia é o contrário da miopia. Na miopia, tínhamos dificuldade para enxergar objetos distantes, o olho era alongado. Agora, na hipermetropia, temos dificuldade de enxergar objetos próximos. O nosso olho, eu posso considerar que ele é encurtado. A hipermetropia é um defeito da visão devido a um achatamento exagerado do globo ocular na direção do eixo óptico, embora possa ser causada pela curvatura insuficiente de qualquer uma das suas partes refratoras. Então, na miopia eu tinha uma convergência excessiva e agora na miopia eu tenho uma falta de convergência. Represente através de um esquema um olho hipermétrope e um olho normal, indicando a posição na qual é formada a imagem sem esforço de acomodação, sem que os músculos ciliares possam atuar. Então, temos o esquema, o olho normal, que é o olho pontilhado, e o olho do hipermétrope, que é a linha cheia, que ele se aproxima mais. Eu tenho um distanciamento menor entre o fundo do olho e o início do olho, a frente do olho aqui. Qual é o tipo de lente para correção de hipermetropia? Então, na miopia, nós aplicávamos uma lente divergente, porque a convergência dos raios de luz era excessiva. Agora, para o hipermétrope, essa convergência, ela é insuficiente. Então, para isso, nós temos que aumentar essa convergência. Então, nós vamos utilizar uma lente convergente. No ponto próximo de um hipermétrope encontra-se uma distância maior que 25 centímetros, os raios provenientes de um objeto colocado a 25 centímetros do olho não convergem o suficiente para que a imagem se forme sobre a retina, mesmo com o máximo esforço de acomodação. Assim, sua correção é feita com o uso de lentes esféricas convergentes. Represente um esquema óptico de funcionamento de uma lente para a correção de hipermetropia e deduza uma expressão para o cálculo de sua distância focal em função da distância do ponto próximo, PP. Então, temos o esquema. Então, aqui, a 25 centímetros é a distância que a maioria das pessoas que não tem problema de visão conseguem focalizar a imagem na retina. No entanto, a pessoa com hipermetropia, essa distância é superior. É o nosso pelinho aqui, tá bom? Então, o nosso pelinho aqui é onde a imagem tem que ser formada para que a pessoa consiga focalizar na retina. Então, o nosso pelinho vai ser o nosso PP, que vai ser o menos o PP, tudo bem? Então, porque a nossa imagem aqui é virtual. Então, o pelinho é menos P. Então, substituindo 1 sobre o foco é igual. O objeto está a 25 centímetros do olho. Então, 1 sobre 0,25 menos 1 sobre o ponto próximo, que é onde que a pessoa consegue enxergar. Um hipermétrope utiliza óculos de 2 graus, divergências 2D. Determine a menor distância na qual ele consegue enxergar nitidamente sem uso de lentes. Então, nós vamos substituir aqui novamente o pelinho onde é formada a imagem. Sabemos que é igual a menos o ponto próximo dessa pessoa. Vergência continua 1 sobre o foco, que é 2.
Foco de uma lente convergente é positivo. Vamos substituir agora, então ficou 1 sobre o foco é minha vergência, que vale 2. 1 sobre P, então eu vou posicionar o objeto a 25 centímetros da nossa retina, do nosso olho, menos o ponto próximo, porque onde a imagem vai ser formada, vai ser uma imagem virtual, eu sei que ela é negativa. Por isso que eu carrego esse sinal. Fazendo a nossa álgebra aqui, então, e vai ficar o ponto próximo é igual a 50 centímetros. Bom, finalizamos então essa aula 41, pessoal. Até a próxima.